Bom, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, nós não vamos demorar na palavra, mas a palavra de hoje é uma palavra que vai precisar de você e de mim, um pouco de atenção, um pouco mais de atenção. Eu sei que todos vocês prestam atenção quando a palavra ela é ministrada, mas mais do que uma pregação, mais do que uma mensagem, ela vai ser uma reflexão. E a reflexão que nós queremos fazer hoje, ela vai passar pela sua alma, ela vai passar pelas suas emoções. Porque Deus, Ele não só ministra ao nosso espírito, Ele ministra a nossa alma, Ele ministra até no nosso corpo. Quantos aqui já precisaram de uma cura no seu físico aí? Levanta a mão. O seu físico, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito são de interesse de Deus abençoar. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim para ele: Deus tem interesse em te abençoar no corpo, na alma e no espírito. Quantos concordam com isso? Diga glória a Deus. A palavra que eu tenho hoje, eu gosto de pregar por títulos, por temas. Ela tem o seguinte tema, e preste atenção, coloque a sua atenção nesse tema: quando a escolha ou a decisão está nas suas mãos. Vamos repetir? Quando a escolha ou a decisão está nas minhas mãos. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Quando a escolha ou a decisão está nas suas mãos. Fale para ela. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Nós vamos tentar extrair das Escrituras esta temática, quando a escolha e a decisão está nas nossas mãos. Mas antes de falar de decisão e de escolha, eu preciso tentar e conversar com você a respeito do contrário, quando a indecisão bate na nossa porta, quando a gente está indeciso. É interessante que em alguns livros, psicólogos, psiquiatras, pessoas que lidam com o comportamento humano, os profissionais dessa área, principalmente psicólogos e psiquiatras, há uma pesquisa vinda desta área profissional, de que quando uma pessoa está sofrendo de indecisão, ela pode estar exteriorizando da sua vida pelo menos 3 coisas. A primeira dela é o medo. Uma pessoa que está no território da indecisão, ou de não saber escolher, ou de não saber o que escolher, ou o que fazer, provavelmente é uma pessoa que está com medo. Medo que pode estar dominando-a e trazendo, por causa do medo, sérias dificuldades na sua vida, seja profissional, seja emocional, seja familiar, seja ministerial. Porque uma pessoa dominada pelo medo, ela é uma pessoa que fica inerte, ela não tem reações. Eu não sei se você já sofreu algum tempo uma situação como essa, de ficar indeciso. Agora veja, eu não estou falando, e eles também não estão dizendo, que essa indecisão é aquele tipo de escolha, tipo, com que roupa que eu vou hoje à igreja? Não é desse tipo de indecisão que eles estão dizendo. Ele está dizendo, e essa pesquisa diz e fala, daquela indecisão que coloca medo na pessoa, então ela não decide. Ela tem medo de decidir, porque ela fica com medo das consequências e se ela vai acertar ou não. E tem muita gente, inclusive dentro das igrejas, inclusive dentro da nossa família, que elas estão sofrendo da síndrome da indecisão. Não consegue escolher, não consegue decidir, não consegue resolver a vida. Vivem em cima do muro. É claro que nenhuma dessas pessoas está aqui hoje à noite. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que sofre disso? Essa pessoa não está aqui hoje. Você sabe de quem eu estou falando, mas essa pessoa não é você. Você nunca ficou indeciso. Então ela sofre de medo. Uma outra coisa
que esses analistas, esses profissionais dizem, dentro dessa pesquisa, quando essa pessoa está vivendo e sofrendo dessa síndrome de indecisão, é que ela se torna uma pessoa insegura. Ela não transmite segurança e não sente segurança nem no que os outros dizem, nem no que ela precisa fazer. Medo e insegurança. As pessoas, quando elas estão vivendo esta circunstância na sua vida, elas são inseguras. Já viu uma pessoa insegura? Já viu uma pessoa que, além do medo, ela é insegura? Ela não consegue sentir firmeza em absolutamente nada. É uma pessoa amedrontada, é uma pessoa insegura com relação aos outros e com relação a si mesmo. E agora, a outra coisa que essa pesquisa também aponta, que quando a pessoa está debaixo desta situação de indecisão, ela é uma pessoa sujeita a estar mais doente do que os outros. Uma pessoa indecisa, medrosa, insegura, ela é mais vulnerável a enfermidades. A palavra de Deus diz lá em Jó que aquilo que ele temia, isso lhe ocorreu, isso aconteceu com ele. E a pesquisa aponta que a maior parte das doenças psicossomáticas, muitas vezes atribuída principalmente à mulher, é por causa desta síndrome de não conseguir decidir, de não conseguir escolher, porque ela está envolvida com medo, ela está envolvida com a insegurança, ela se torna enferma, ela adoece, e aí estas coisas vão se somatizando, e aí de repente você começa a ver esta doença que está atrapalhando a sociedade, acometendo muitos de nós, que se chama depressão. A minha esposa, a pastora Regina, como muitos de vocês conhecem aqui, ela coordena a Clínica da Alma. E a maior parte, a grande maioria das pessoas que são atendidas, que vêm com medo, com insegurança, que vêm com enfermidades da alma, ela já desenvolveu algum tipo de ou pré-depressão, ou a depressão, ou pasmem, pulam para isso e vai para a síndrome do pânico, que é uma situação mais agravante ainda do que a própria depressão. Por isso que a palavra de Deus, ela é cura para as nossas vidas. E esta noite, eu creio que Deus trouxe você aqui e me trouxe também para nos colocar num vale de decisão, onde nós vamos decidir servir ao Senhor e sermos curados, porque Deus não nos chamou para ter espírito de medo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus não nos chamou para ser inseguros. Eu posso ouvir glória a Deus? E Deus não te chamou também para ser um doente. Deus te chamou para ter saúde. E quando a gente começa a entender isso nas Escrituras, a gente vai perceber que Deus chama o povo para as decisões. Deus te chama para decisões e para escolhas, as quais vão te colocar na rota da vitória. E eu quero profetizar que esta noite é uma noite de vitória para todos nós. Posso ouvir um glória a Deus? Então diga assim para o teu irmão que está aí do teu lado, diga assim para ele: esta noite é a noite da tua vitória. Mas diga para ele: você precisa escolher, você precisa decidir. Quantos estão decididos a ser vitoriosos aqui? Não, quantos estão decididos a ser vitoriosos? Diga glória a Deus. Então dá um aplauso ao nome de Jesus Cristo, porque é isso que Ele quer da sua vida. Nós, em nome de Cristo, não vamos fazer parte desta estatística dos medrosos, dos inseguros, dos enfermos, dos deprimidos, daqueles que desenvolvem a síndrome de pânico. Mas, se alguma destas coisas estiverem na nossa vida hoje, elas vão bater em retirada, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Eu já tive muito medo de muitas coisas. Eu já estive inseguro diante de muitas situações. Eu já desenvolvi enfermidades terríveis. Eu passei um ano quase que completo, indo e vindo de hospital,
peguei dupla pneumonia, peguei enfermidades nos joelhos, infecções com uma bactéria que não sarava. Depois descobri que uma tal de diabetes estava querendo ficar na minha vida. Pois eu não sabia, descobri por acaso. Eu descobri depois que eu estava com baixa resistência e foi se desenvolvendo tantas coisas. Mas pela graça poderosa e maravilhosa do Espírito Santo sobre a minha vida, que está sobre a tua vida também, Deus nos deu a vitória. E é isso que eu queria ministrar com você hoje, porque tem coisas que não está no campo da soberania só de Deus para acontecer na nossa vida, está nas nossas mãos. Por isso que eu quero desenvolver esse tema, quando a escolha ou quando a decisão está nas suas mãos. Não depende do pastor, não depende da esposa, não depende do patrão, não depende da economia, não depende de ninguém. Opa, depende de você. Diga assim para o teu irmão, depende de você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se depender de você, como vai ser? Porque geralmente, eu estou apenas na introdução para você entender o que eu quero ministrar hoje aqui. Se depender de você, como vai ser a sua vida? Porque tem coisas que a gente às vezes transfere. Ah, não deu certo porque alguém não fez alguma coisa. Ah, não deu certo porque o pastor não orou. Ah, não deu certo, não está acontecendo isso porque não me visitaram. Ou não deu certo por causa da igreja. A gente começa a racionalizar a fé e as coisas das vitórias que Deus quer para a nossa vida, entrando naquela atmosfera de racionalização. Teologicamente é esse o termo. Quando Deus chega para Adão e fala assim: quem te fez saber que estás nu? Aí ele fala: ah, mas meu Deus, foi a mulher. Aí quando ele chega para a mulher, ela diz assim: ah, não fui eu, foi a serpente. E a serpente, como não tinha ninguém para transferir, fui eu mesmo. Muitas vezes a gente está vivendo quase que sem perceber algumas situações na nossa vida de medo, de insegurança, de enfermidades, de derrotas, porque a decisão está na nossa mão e a gente quer que alguém faça, mas esta noite não vai ter alguém que vai fazer, não, é você que Deus escolheu para fazer por você mesmo e para trazer esta palavra para você sair daqui esta noite vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Quantos querem isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Pensando nesta temática, eu fiquei pensando num texto. E o texto que eu descobri que é interessante, eu fiz aqui algumas anotações, é o livro de Gênesis capítulo 13. A gente vai lá no início, para mostrar quando a escolha ou a decisão está nas nossas mãos, o que pode acontecer? 13, verso 7. Quem achou, diga glória a Deus. Diga assim para o teu irmão: presta atenção na palavra, ela vai falar poderosamente com você. Amém? Depois da leitura desse texto, nós vamos fazer uma oração e vamos desenvolver essa temática. O texto diz assim, 13 de Gênesis, verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Presta atenção, se escolheres a esquerda, irei para a direita, disse a Abraão. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Então vamos ver novamente o verso 9. Olha o que Abraão chega e propõe para Ló, para resolver aquela situação de contenda entre os pastores dele e os pastores do seu sobrinho Ló.
Ele diz assim: não está toda a terra diante de ti? Vá então, pois, se separe de mim e escolha você. Olha o que Abraão está dizendo: escolha você à esquerda. Se escolheres para a esquerda, eu vou escolher ir para a direita, eu irei então para a direita. Mas se você escolheres ir para a direita, eu então estarei indo para a esquerda. Aí Ló então olhou, levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Jó levantou os olhos, olhou a terra, viu que era maravilhosa, e o verso 11 diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Verso 12: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Você poderia fechar seus olhos por um instante? Pai, a tua palavra foi lida, e nós queremos nesta noite, em nome de Cristo Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor elucide a sua palavra. Que eu seja aqui, ó Pai amado, alguém que esteja refletindo sobre as Escrituras, e o Senhor traga luz nas trevas que porventura esteja sobre os nossos olhos ou na nossa jornada e caminhada. Que Satanás seja repreendido no poderoso nome de Jesus, e que nesse ambiente não haja outro a se manifestar senão o teu Espírito Santo. E nós te pedimos em nome de Jesus, que todo pensamento seja cativo à obediência de Cristo Jesus, e que toda atenção seja voltada à tua palavra, e que nós saiamos daqui abençoados, sabedores de que o Senhor começa uma obra e não deixa nada pela metade. Pelo contrário, o Senhor termina a obra nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo, amém. Mais uma vez, diga para o teu irmão: Deus quer falar com você pela palavra. Amados, pensando em escolha, pensando em decisão, pensando em coisas que a gente tem o poder de decidir, o que é que você pode não decidir? Por exemplo, qualquer um de nós aqui, sem exceção, ninguém teve ou como pôde escolher seus pais. Você não tem como escolher o seu pai. Eu nasci, olha o nome do meu pai, Seu Gumercindo. O nome do meu pai era Gumercindo. Alguém já conheceu algum Gumercindo aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver de verdade, porque esse nome é difícil de achar. Não, fica com a mão levantada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é difícil achar um Gumercindo, como é difícil achar Lázaro por aí também, né? Meu pai se chamava Gumercindo, ele já partiu. Minha mãe se chama Maria, Dona Maria Valverde, espanholinha. Não tenho eu, Lázaro, como escolher: eu vou nascer do seu Gumercindo e de Dona Maria. Não, Deus escolheu para ser o meu pai, o seu Gumercindo. Deus escolheu para ser minha mãe, a Dona Maria. Não está na minha alçada de decisão, não posso escolher isso. Mas eu posso me escolher com quem eu vou me casar. Quem ainda não é casado, levanta a mão aí. Você pode escolher, mas escolha bem, viu? Quem não é casado, eu perguntei quem não é casado. Você levantou a mão aí, irmão? Não pode não. Eu falei, quem não é casado, levanta a mão. Ele levantou a mão. A gente acerta, case você agora, irmão, vem cá. Quem não é casado aqui, levanta a mão. Você pode escolher. Por isso que essa decisão é importante. Mas tem uma outra coisa que você, por exemplo, não escolhe. Você não escolhe seu nome. Tem gente que não gosta do nome. Eu gosto do meu nome. A Ana, minha filha, gosta do nome dela. Mas tem gente que não gosta do nome, porque não foi ele quem escolheu. Tem gente aqui, quem que se pudesse escolher o nome, escolhia um nome diferente, levanta a mão. Deixa eu ver, tem um aqui. Não vou perguntar seu nome não, fica preocupado. Não gosta do nome também, mas é abençoado, em nome de Jesus. Você é abençoado, não o seu nome, amém?
Amém? Mas o teu nome também é abençoado. Não se preocupa com o nome que você tem, o nome que te deram. Mas você não escolheu. Mas você escolhe o nome de quem? Dos seus filhos. Quando seu filho nasce, você fica pensando. Aliás, antes de nascer, você já busca o significado. Você quer colocar um nome que signifique, tenha algo de significativo para você, para sua esposa, para a sua família. Você tem coisas que você escolhe e tem coisas que você não escolhe. Você quer ver uma outra coisa que a gente não escolhe? Ainda que alguns pensam que isso é uma escolha, dons espirituais. Você não escolhe os dons espirituais. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é quem distribui os dons espirituais entre a igreja. E ele faz isso como ele bem entender. E nós não temos nada com isso. O que nós temos que fazer é preservar o dom que Deus colocou em nós, colocá-lo no azeite, sobre o cuidado e se manter em santidade, para que esse dom possa ser desenvolvido para a glória do nome de Jesus. Não tem como eu falar assim: olha, eu estou liberando como um pastor um dom. Como é o nome da irmã? Vanessa, eu estou liberando um dom espiritual agora sobre a Vanessa. Pá, recebe. Não existe isso. A Bíblia fala que quem escolhe dar um dom para a Vanessa é o Espírito Santo de Deus. Ainda que, escute isso, Paulo diz em Coríntios: escolhei, pois, os melhores dons, mas principalmente de profetizar. Ele não está dizendo que eu seleciono o dom. O que ele está dizendo é: escolha se desenvolver no dom que você recebeu diante do Senhor. E não há ninguém que está sentado aqui esta noite que não tenha um dom. Você pode não saber, mas Deus te deu um dom. E esta noite, quem sabe, Deus pode evidenciar esse dom na sua vida. Deus pode te levantar com dons. Você sabe um dos dons que eu creio que precisa muito hoje em dia para a igreja do Senhor? Muitos querem ser profetas, mas eu estou orando para Deus levantar pessoas que tenham discernimento. Porque está um monte de gente querendo dizer: eu quero ser profeta. Quero ser profeta, quero levantar e dizer: assim diz o Senhor. Eu gosto disso, eu amo isso, eu gosto dos caras que vêm aqui e falam. E a gente recebe aleluia. Mas quando eu vejo uma pessoa assim, eu falo: Senhor, me dá o discernimento. Se é ou não é de ti. Quantos querem o dom do discernimento aqui? Tem o dom do discernimento. Você não pode escolher, mas fala: Senhor, se o Senhor quer me dar algum dom, me dê o de discernimento, para a glória do nome dele. Agora veja, também tem uma outra coisa que a gente não escolhe, mas acontece com a gente: as nossas lutas. Eu vou escolher uma luta aqui hoje. Eu vou escolher uma luta bem gostosa hoje. Eu vou entrar numa dívida lascada. Aliás, que tem gente que escolhe isso mesmo, né? Escolhe entrar em dívida. Mas você escolhe a sua luta. Alguém amanheceu hoje, quinta-feira, 5 de novembro, e disse: hoje eu quero uma luta toda especial. Eu quero sofrer, quero chorar, eu quero urrar, eu quero sofrer. Alguém fez isso hoje? Não. Pelo contrário, a luta vem sem você convidar. Olha para o teu irmão e diga assim: você não escolhe a luta. Se alguém aqui pudesse ficar livre de algumas lutas aí, e pudesse ser hoje, levanta a mão. Quantos gostariam? Todos nós, porque a gente não escolhe as nossas lutas. Eu não escolhi, por exemplo, enterrar meu filho. Há 20 anos atrás, no mesmo dia em que a minha irmã Marta, eu sou de uma família, Marta, Maria e Lázaro, eu sou Lázaro, né? Estou vivo. A Marta faleceu. Mas veja, a Marta faleceu no mesmo dia que o meu filho faleceu. Eu não escolhi isso para a minha vida. Se eu pudesse escolher, eu gostaria que a Marta estivesse viva. Se eu pudesse escolher, eu gostaria que o Gustavo estivesse vivo. Morreram no mesmo dia. Meu pai enterrou a Marta em São Bernardo do Campo, e eu enterrei meu filho aqui na cidade de Jundiaí, junto com a cova lá da dona Isabel e da família. Você não escolhe as suas lutas. Você não consegue escolher. Mas tem uma coisa: você escolhe
como vai passar por essa luta. Você vai passar por essa luta dando glória a Deus, e lá adiante vai cantar o hino da vitória. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você não escolhe a luta, mas você escolhe decidir: eu vou vencer essa parada no nome glorioso de Jesus Cristo. Isso você pode escolher. Eu citei algumas coisas aqui que você não escolhe e outras que você escolhe. Agora, esse texto aqui está falando uma coisa muito interessante. Está falando de um homem que a Bíblia diz que é o pai da fé, um homem chamado Abraão, um homem que teve experiências poderosas com Deus. E aí então a gente olha para ele e ele resolve um problema com uma postura e uma atitude que a gente precisa aprender com ela. Qual é a postura e a atitude de Abraão quando ele está diante de um problema e ele vai resolver esse problema da melhor forma para que a família não se desintegre e as coisas se cheguem numa melhor resolução? Ele resolve não decidir por si só. Ele joga a decisão e a escolha nas mãos de Ló. Isso é que me chamou a atenção. Por que Abraão fez isso? Porque ele tinha o poder da escolha. Ele era o patriarca. Ele era alguém que se dissesse: vai ser assim, e assim seria feito. Ele era o pai da fé. Ele tinha autoridade sobre o seu sobrinho. Mas quando houve uma situação onde houve conflitos, houve contenda, houve divisão em família, houve briga, ele resolveu não decidir. E não decidir também é uma decisão. Ele tomou a decisão ou escolheu não decidir para que as coisas se consolidassem da forma que Deus fosse glorificado. E aqui que eu entendo que há alguns segredos espirituais quando a escolha ou quando a decisão está nas suas mãos. E eu aprendo com Ló e com esta situação aqui, e depois você vai conhecer a história de Ló, onde ele viveu, o que aconteceu com a esposa dele. O que eu faço, como que eu tenho que fazer, o que eu preciso saber quando a escolha e a decisão está nas minhas mãos. A primeira coisa, se você quiser anotar, anote. Quando a decisão está nas minhas mãos, ou quando a escolha está nas minhas mãos, primeiro, não escolha ou decida por aparências. Eu vou repetir: não escolha e não decida por aparências. Aparências enganam, é verdade ou não é? E quando a decisão ou as escolhas está nas nossas mãos, nós precisamos entender, mesmo quando a gente não saiba o que fazer, faça isso, não escolha por aparências. E foi exatamente isso que Ló fez. Quando Abraão falou para ele: pode escolher. Pode escolher. Eu não sei se você é daquela época que jogava futebol no campinho. Eu acho que o Reinaldo era assim, não é, Reinaldo? Aquele campinho que a gente jogava descalço, com que chute às vezes, quando era em quadro, essas coisas. E tinha que escolher os caras. Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Que o cara, um time jogava sem camisa e outro com camisa. Alguém dessa época aqui, por favor, aí. Então, quando a gente ia escolher, a gente tirava para o ímpar. Mas o cara que ia escolher e conhecia a galera e tirava para o ímpar, o primeiro a escolher, ele estava em vantagem. Por quê? Ele escolhia quem primeiro? O pior ou o melhor? Por que ele escolhia o melhor? Porque ele queria o quê? Ganhar. Mas muitas vezes, quando tinha um camarada que um amiguinho levava lá, e que era magrinho, feinho, tipo um Mael assim, ó. Tô brincando, ele é lindo, né? Tô brincando, meu. Mas quando alguém a gente não conhecia, não sabia que era um bom jogador, ficava sempre por último. E alguém escolhia aquele camarada que não tinha nem aparência nem formosura. E o cara jogava tudo e arrebentava, era o último a ser escolhido, e o time dele ganhava.
Mas muitas e muitas e muitas vezes isso aconteceu quando eu era moleque. Agora preste atenção, porque isso é sério. Tem muita gente hoje em dia, infelizmente, entre nós, que escolhe e decide por aparências. As aparências enganam, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim do lado: puxa, quem precisava ouvir não está aqui. Não, fala isso para o teu irmão, diga assim: não disfarça não, é com você mesmo que Deus está falando. Fala para o teu irmão, diga assim: não disfarça não, é com você mesmo. Eu não sei se você já se enganou, quando teve que escolher, quando teve que decidir, e fez isso por aquilo que parecia, e não passou muito tempo, e você percebeu que você fez a escolha errada. Olha o que diz as Escrituras, coloque os seus olhos na Bíblia aí, no capítulo 13, e verso 10 diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E aí a Bíblia diz no verso 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Escute isso. Qual foi a forma, o método que ele usou para fazer a sua escolha e para decidir aquela oportunidade que Abraão lhe estava dando? A escolha dele foi através da aparência. E isso geralmente nos leva a escolher errado, a decidir errado. E isso é importante eu dizer para você, que quando você está nessa situação, você e eu precisamos escolher aquilo que vai edificar, aquilo que não irá destruir. Mas você pode perguntar: mas pastor, ele não sabia. Deus falava com Abraão, Deus falava também através de Abraão com Ló. Ele poderia, e nós podemos, quando nós estamos diante de uma decisão, escolher, não pelas aparências, mas escolher pela vontade gloriosa de nosso Deus e nosso Salvador. Por que a gente não para e pergunta: Senhor, é bonito, é lindo, é maravilhoso, mas é isso que o Senhor quer? É essa direção? É isso que o Senhor tem para a minha vida? Eu não vou te perguntar se você já decidiu ou escolheu por aparências, mas eu já fiz isso algumas vezes, e em todas elas, sem exceção, eu tive que pagar o preço. E quando a gente percebe que a gente escolheu por aparência, a gente fica questionando muitas vezes a promessa de Deus. Mas meu Deus, escolhi o que era melhor. O melhor não é aquilo que parece, o melhor é aquilo que é a plena vontade de Deus para mim e para a sua vida, irmão. Às vezes a gente fala assim: mas Deus me prometeu me dar o melhor. Mas na sua concepção e na minha concepção, o melhor é aquilo que parece. Mas para Deus, aquilo que é melhor é a plena e poderosa vontade dEle para as nossas vidas. E aí então eu começo a entender por que Abraão fez isso. E por que eu e você não podemos escolher por aparências ou decidir por aparências? Porque a escolha de Ló foi por isso, mas na vida de Abraão, ele era o herdeiro da promessa, ele era a pessoa que Deus prometeu fazer a obra. Então ele podia deixar o outro escolher, ele podia deixar Ló escolher, porque quem tem promessa não vive de aparência, quem tem promessa vive daquilo que Deus está falando. É diferente o comportamento, é diferente a existência dessa pessoa. Então quando você está diante de uma decisão que tem que ser tomada, se você é alguém, e eu creio que estou falando para pessoas aqui que tem promessa de Deus, que não vai morrer, que vai viver aquilo que Deus prometeu para a sua vida, então se você é essa pessoa, meu amado irmão, não interessa se o outro escolheu ou foi na frente, o que interessa é que Deus está abençoando você, e você não precisa escolher por aparências, você tem que escolher por aquilo que Deus te prometeu.
E quando eu vejo isso na vida de Abraão, eu falo, opa, peraí, eu não posso viver de aparência. Eu não estou falando de aparência só física, não. Eu estou falando de aparência interior. Veja bem, olha que coisa impressionante. Jesus lidou com isso muitas vezes com os saduceus, fariseus, com os sacerdotes, com toda a religiosidade da época. Ele chegava, inclusive João Batista falava, raça de víboras, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É bonito por fora, mas lá dentro tem podridão. Tem muita coisa que tem aparência de vida, mas lá dentro tem morte. Ah, meu amado, nós não somos o povo que anda por aparência. Nós não somos o povo que anda por aquilo que parece. Nós somos o povo que anda pela promessa, por aquilo que Deus falou. Quantos estão me entendendo aqui? Quando a decisão estiver nas suas mãos, quando for a sua vez de tomar a decisão ou escolher um caminho entre uma coisa ou outra, não escolha pela aparência. Não escolha pela aparência. Deus me deu, ela está por aí, acho que atendendo, a Regina, minha esposa. Uma esposa linda. Eu a amo, de todo o meu coração. Mas quando eu fui pastorear a igreja batista aqui em Jundiaí Mirim, uma pequena igreja não tinha nem 200 pessoas, 100 e poucas pessoas. Eu era solteiro. Tinha um pastor sobre a minha vida. Ele me enviou para cuidar daquela pequena congregação. O pastor tinha ido lá para o sul, lá para Porto Alegre. Ele falou, vai lá cuidar durante um ano, e depois de um ano vão convidar o pastor. Findou-se um ano, eles fizeram o convite para mim. Eu fui pastorear aquela igreja. Meu primeiro ano, um ano e meio com a igreja, eu dei uma olhadinha e vi uma menininha loira, olhos cor de mel, pele de maçã, cabelo encaracolado, magrinha, desse canto. Eu ficava olhando para ela quando eu pregava. O meu glória era mais forte quando era desse lado. Eu comecei a perceber os arrepios da glória do Espírito Santo. Eu voltava para cá, Deus me usava mais. Eu falava, é ela? Mas quando eu falei para Deus, será que é a Regina? Ela é linda. Mas eu fui conversar com o meu pastor. Ele falou, não escolha por aquilo que parece. Escolha pelo comportamento dela fora da igreja. Veja como ela é com os pais. Veja como ela é com os demais irmãos. Aí eu comecei a orar. Comecei a olhar. Orar e olhar, irmãos. Em santidade. E eu percebi, Regina é uma moça obediente aos pais. Comecei a perceber, Regina é uma moça trabalhadora. Ela é gerente de uma grande loja no shopping. Eu falei, vou tirar essa mulher dessa loja. Ela vai ser minha esposa. Nós vamos viajar o Brasil. Ela vai me dar filhos. Eu vou dar filhos para ela. Eu vou me casar com ela. Aí, um dia, eu fiquei sabendo que ela é cearense. Falei, é cearense? O pai dela é cearense. Imagina, irmão, cearense tem 12, 15, 20 filhos e tal. Aí, um dia, ele era diácono da igreja. Ele me chamou para comer lá. Eu falei, glória a Deus, Deus está no negócio, é Deus na situação. Fui lá num domingo, tinha escola dominical, nós fomos para a casa dele. Eu levei, eu tinha um Passat. Alguém aqui já teve Passat? Levanta a mão, Passatão, TS, lindo. Coloquei toda a cearençada dentro do meu Passat e nós fomos para lá. 8 pessoas dentro de um Passat. 8, 4 na frente e 4 atrás. Eu fui todo feliz, o Passat foi assim. Aí chegou lá no Parque Centenário. Comi, olhei, comecei a observar, vi a família, mas eu escolhi, Deus deu graça, lá no Ceará. Viajei para uma convenção. Eu estava num lugar pertinho de onde a Regina nasceu, Jaguaretama, lá para aqueles lados lá. Eu estava orando lá, aí depois eu estava lá em Fortaleza. E o meu pastor, o pastor Taborda, começou a orar em línguas estranhas. E pela primeira vez na minha vida, eu comecei a entender as línguas estranhas. E Deus falava através da língua dele. A mulher que eu escolhi para ti é desta terra. Eu falei, é ela. Eu estava no Ceará. É desta terra. E ela está na igreja que eu te dei para pastorear. E quando você voltar, você vai saber exatamente quem é. Eu já estava com o coração voltado para... Eu já gostava dela. Voltei, mas irmão, eu voltei voando. Eu fui de Passat até o Ceará, 3.000 e tantos quilômetros. Falei para o pastor, vamos embora. Deu a doida em mim. Eu fiquei empoderado pelo Espírito Santo, com vontade de voltar para a igreja, Edgar. Voltei.
15 dias eu falei assim para a Regina: Deus falou alguma coisa com você? Ela: não. Tem certeza? Não. Mas Deus falou comigo. Ela: o quê? Quero falar com você. Irmão, naquela igreja, o pessoal tinha medo de quando o pastor falava assim: quero falar com você, no gabinete. Aí ela chamava os irmãos: fico orando porque o pastor me chamou para o gabinete. Ai meu Deus, pequei, fiz alguma coisa errada, tal. Ela falou: o que o senhor quer comigo? Ela me chamava de senhor, eu achava mal barato. O senhor pastor quer falar com você. Eu falei: eu quero orar com você. 6 meses de oração. Mas por quê? Porque eu quero namorar com você. Ela regalou os olhos. Ela: o quê? Eu estou gostando de você, moça. Sério? Eu falei: sério. Quando a decisão está nas suas mãos, e Deus falou com você, e Deus te deu a certeza de que aquilo, há testificação. Ela poderia dizer assim: eu também, né? A vida vai ensinando alguma coisa, né, irmãos? Aí quando eu olhei assim para ela, eu falei assim: e você, topa orar? Ela: topo. Eu falei: é minha. Quando ela falou: topa orar? Ela falou: topo, então é minha, já está certo. Ela só não reconheceu, mas já estava apaixonada por mim faz tempo. Eu estou falando isso porque ela não está aqui. Se ela estivesse aqui, ela não é bem assim a história. Oramos. Em 10 meses, namoramos, noivamos e casamos. 23 anos de casados. Por que eu estou te dizendo isso? E serve como um testemunho. Eu vi um dia aqui o pastor Francisco, das Mãos Talentosas, dizer assim: qual é o segredo de ficar 50 anos com uma mesma mulher? Ele falou: deixar Deus escolher por você. Quando a escolha está nas tuas mãos, tenha critérios. Não escolha por aquilo que parece. Hoje em dia, as pessoas que querem se casar por aquilo que parece. Se a mulher é linda, se ela é maravilhosa, obviamente tem que ser agradável aos seus olhos, mas não é só isso. Tem que ter conteúdo, tem que ter temor ao Senhor, tem que ter princípios das Sagradas Escrituras. Quanto que vocês estão me entendendo aqui, irmãos? Cuidado com as aparências, porque Jesus nos ensinou muito isso. Cuidado com isso. É como sepulcro caiado. Não podemos escolher por aquilo que parece, temos que escolher por aquilo que é. Você pode dizer um glória a Deus? A minha família disse: você não fica 2, 3 anos casados. Eu sou o único da minha família que sou casado com a mesma mulher e vou morrer assim, porque eu fiz uma escolha. Eu não vou repetir a história de maldição da minha casa. Meu pai separou da minha mãe, mas eu vou separar também? Minha irmã separou do marido, eu vou separar também? O meu irmão de coração separou da mulher, eu vou me separar também? Não. Você pode escolher uma vida de bênção para a sua casa e para a sua família. Você está me entendendo? Você pode escolher não repetir a história de maldição da tua família. E está nas tuas mãos. Não está nas mãos do teu pai, não está nas mãos da tua mãe, não está nas mãos do pastor, não está na mão de ninguém. Está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Não escolha por aparência, não escolha por aquilo que você vê, escolha por aquilo que você crê, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Você não precisa repetir as desgraças, você pode sim repetir as bênçãos gloriosas de Jesus. Você está me entendendo? Diga amém. Uma segunda forma de quando a escolha, a decisão está nas suas mãos, segundo esse texto: não escolha ou decida apenas por ser mais fácil. A gente geralmente escolhe os caminhos mais fáceis. Assim é mais fácil. Mas quando Ló escolheu, ele falou: que coisa linda, maravilhosa. Eram as campinas, era mais plano. Era não só agradável aos olhos, mas seria mais fácil trabalhar ali, produzir ali, ter o rebanho ali. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que Deus tem para as nossas vidas. Deus não nos deu caminhos de facilidades, Deus nos deu caminho de vitórias. Mas algumas pessoas ainda insistem em querer
afirmar que a vida cristã é uma vida de facilidades. Amado irmão, se te venderam esse evangelho, eu quero te dizer, esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é esse aqui, ó. Neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer também, em nome de Jesus. O evangelho de Jesus é esse. Muitas são as aflições do justo, mas sabe qual é a promessa? O Senhor o livra de todas elas, aleluia. Sabe qual é o evangelho de Jesus? Se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e vem e me segue. Sabe por quê? Porque com a nossa cruz, andando com ela, nós vamos para a eternidade. Cuidado com essa vida de facilidade. Cuidado com essa vida de só vitória, só vitória, só vitória. Tem dia da nossa vida, amado irmão, que não é vitória, é problema. Mas Deus te deu a promessa que você vai vencer esse problema. Deu ou não deu? Mas cuidado com o caminho das facilidades. Esse é um evangelho meio diluído. Esse é um evangelho que não se parece com as escrituras sagradas. A gente tem dificuldade. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem dificuldade. O problema não é questão da gente falar, mas quer dizer então que eu tenho que fazer apologia à desgraça? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando estiver nas minhas mãos a escolha e a decisão, a gente tem que tomar cuidado em escolher sempre o caminho mais fácil. Sempre dar um jeitinho. Cuidado com os atalhos da sua vida. Não queime etapas na sua vida. Não corra na frente do próprio Deus. Deus tem uma hora para começar e Deus tem hora para terminar. A tua luta tem prazo de validade, meu irmão. Ela vai terminar em nome de Jesus. Eu gosto muito de uma mensagem que a Regina sempre ministra, quando nós vamos ministrar encontro de casais. Olha, Deus não te prometeu vencer todas as batalhas do teu casamento. Ele prometeu estar contigo dentro do casamento. E eu quero te dizer um negócio. É de verdade mesmo. Casamento não vem pronto, se constrói. E é difícil. Diga assim para o teu irmão: é difícil. Uma vez eu estava pregando na igreja. Estava falando sobre santidade, falando que Deus nos quer a santidade. Aí levantou um adolescente: é difícil, hein, pastor? Falei: mas é possível viver em santidade. Quantos acreditam que é possível? Fácil? Não, senhor. Mas é possível viver uma vida vitoriosa e uma vida de santidade. Quantos estão me entendendo? Abraão deixou Ló escolher. Deixou na mão dele. Ele escolheu a forma mais fácil de se viver a partir daquele momento. O que ficou para Abraão? O que ficou para Abraão, as escrituras vão dizer, olha aí para o texto sagrado. Olha o que disse o Senhor, verso 14, 13 e 14 de Gênesis. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde estás, para a banda do norte, para a banda do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti, a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, e que estão junto a Hebrom, e edificou ali Abraão um altar ao Senhor, aleluia. O lugar era mais difícil, mas nos lugares mais difíceis, a exemplo de Abraão, meu amado irmão, já que você não escolheu por aparência, já que você nem sempre escolhe pelo lado mais fácil, se está difícil, escolha levantar um altar de adoração naquele lugar, porque é aquele lugar que Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. É este o lugar que a gente precisa entender, que Deus nos coloca muitas vezes, das dificuldades, mas é ali que o altar dele vai ser levantado, e o nome dele ser glorificado. É naquela terra de dificuldades, de menos facilidades, que o Senhor escolheu abençoar Abraão. Por que a gente quer escolher sempre as coisas mais fáceis? Porque a nossa natureza
É assim. Nós queremos as coisas mais fáceis, mas as mais penosas, aquelas que foram conquistadas com mais dificuldades, são aquelas que a gente mais valoriza. São as vitórias que a gente não iremos nos esquecer delas. Amém? Quantos estão entendendo o que o Senhor quer falar? Em terceiro lugar, e eu quero orar depois disso, quando a escolha e a decisão estiver nas suas mãos, não escolha para se tornar o centro das atenções. Quando Abraão falou para ele, escolhe, ele escolheu pensando em quem? Pensando em quem? Nele mesmo. Quando você tiver que decidir e estiver nas suas mãos as escolhas, cuidado para não ser a pessoa egoísta demais, onde você é o centro de todas as coisas. Eu não sei se você já conheceu alguém assim. Eu acho que alguém assim não está aqui essa noite, onde você quer ser o centro das atenções. Talvez você conhece alguém assim. Tudo tem que girar em torno dela. Se ela não der a ideia, se ela não fizer, se ela não decidir, se ela não estiver presente, nada pode acontecer. E a palavra está dizendo aqui que Ló escolheu aquilo que lhe era melhor. É lógico, você vai falar assim, mas pastor, não está certo escolher o melhor para nós? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando escolher você ser o centro das atenções. Porque a resplandecente estrela da manhã, aliás, esse lugar já foi ocupado, meu amado. Esse lugar é Jesus Cristo de Nazaré que ocupa. Eu nunca vou me esquecer, eu fui numa marcha para Jesus um dia, e aí estava numa discussão quem é que cantava antes, cantava primeiro, eu estava nos bastidores ali, e aí um grande artista desta nação falou assim, eu preciso de um tempo maior, porque eu sou a maior estrela deste evento. Aí o pastor que estava coordenando falou, rapaz, desculpe, eu não sabia que Jesus Cristo foi substituído por você. Ele arregalou os olhos, porque a verdadeira estrela de qualquer ambiente se chama Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado, quando a decisão estiver nas suas mãos, as escolhas estiverem nas suas mãos, cuidado para que você não queira ser o centro das atenções, porque a tua natureza e a minha natureza é enganosa. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, não disfarça não, você gosta de aparecer. Pode falar para ele, irmão, pode falar, você gosta de aparecer. Não precisa falar se é verdade ou não, mas é da natureza humana. As pessoas gostam de aparecer. Dá uma passadinha aí no Facebook. Dá uma passadinha no Instagram. Não estou falando que é ruim. Mas tudo, meu Deus do céu, tudo que a gente faz, a gente precisa falar, publicar. Mas nem tudo, irmão. Não é tudo, diga assim para o teu irmão, não é nem tudo. Cuidado para que você não esteja roubando a glória que é de Deus. Porque uma coisa que Deus não vai permitir é que a glória dele seja dividida com qualquer pessoa. Houve uma pessoa que quis fazer isso um dia. O nome dele era Lúcifer. E ele se tornou o diabo. Ele disse, subirei no mais altos céus, acima do trono de Deus, e serei maior do que ele, serei o centro das atenções. E Deus falou, opa! E ele foi derrubado da glória e não usurpou o lugar que é só de Deus. Abraão não se preocupou em perder a promessa e permitiu que Ló escolhesse. Sabe por quê? Porque quem tem promessa não precisa de posição. Quem tem promessa não precisa aparecer. Quem tem promessa não precisa ser o centro das atenções. Quem tem promessa de Deus vai viver as promessas até no anonimato. Tem muitas bênçãos no anonimato, irmão. Você quer ver uma bênção no anonimato? Ninguém vai ficar com inveja de você. Alô? Você quer ver outra bênção do anonimato?
Você não corre o risco de ser orgulhoso. Tem tanta gente querendo aparecer. Tem tanta gente querendo os holofotes. Por quê? Porque tem um negocinho coçando lá no coração. Orgulho, soberba. Você tem que aparecer. Se você não fizer alguma coisa, ninguém vai te notar. Meu amado irmão, se o Espírito Santo já te notou, se o Espírito Santo já te selou, se o Espírito Santo já nos abençoou, basta para Deus nos reconhecer. Basta para nós que a glória de Deus na nossa vida seja para Ele, somente para Ele, nada mais do que só para Ele, em nome de Jesus. Tem que ser para Ele. Quando a decisão estiver na tua mão, escolha glorificar única e tão somente o nome de Jesus, e que as tuas decisões deem essa visibilidade. A minha decisão tem que glorificar o nome do Senhor. Se a minha decisão for exaltar o meu nome, está errado. Não tem glória na minha decisão em eu aparecer, está errado. A glória tem que ser do nome de Jesus Cristo. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Quem tem promessa, eu quero terminar com 3 conclusões. Quem tem promessa não se move por aparência. Olha para o teu irmão e diga assim: quem tem promessa, como Abraão, não se move por aparência. Mais uma vez, quem tem promessa, como Abraão, não se move por aparências. Levanta a tua mão direita e diga assim comigo: quem tem promessa, não se move por aparência. Só as mulheres, quem tem promessa, não se move por aparências. Só os varões. Todo mundo junto agora. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus e aplaudir o nome do Senhor. Quem tem promessa não se importa com as aparências. E Abraão não se importava com as aparências. Pode escolher até o mais bonito, o mais belo, o melhor, porque a promessa de Deus está sobre a minha vida. Não importa o que o outro escolher. O importa é quem tem a promessa. E se você tem a promessa, alguma coisa boa Deus está preparando. A segunda frase profética que eu quero colocar sobre a tua vida: quem tem promessa não tem medo do difícil. Eu vou repetir: quem tem promessa não tem medo do difícil. Olha para o teu irmão e diga assim: quem tem promessa não tem medo do difícil. Por que não tem medo do difícil? Porque Deus está com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam todos os dias da minha vida. Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Quem tem promessa de Deus aqui? Está difícil, meu amado? Não se preocupe. Deus é contigo. Deus é contigo até os últimos dias. Deus permanecerá com você. Quem tem promessa como Abraão pode ter ficado com o lado mais difícil da terra, mas ele sabia quem é que estava com o lado dele. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Pode estar difícil, mas eu tenho a promessa. Eu vou viver pela promessa e Ele vai me levar até a promessa ser cumprida. Não tenha medo das coisas difíceis. Não fuja das coisas difíceis. Eu tinha muito medo das coisas difíceis. Todas as tarefas que eram difíceis, eu falava: meu Deus, me livra delas. Mas para você ser habilitado em tempo difícil, você tem que ser aprovado em tempo difícil. No tempo difícil, meu amado irmão, não fuja, encare. Deus vai te dar a graça de viver as bênçãos dele. Quem tem promessa não tem medo de coisas difíceis. Vamos repetir? Diga comigo: quem tem promessa não tem medo do difícil. Vamos mais uma vez: quem tem promessa não tem medo do difícil. Todo mundo junto, bem forte agora:
Quem tem promessa não tem medo do difícil. Amém? Não tenha medo do difícil. Quando tiver na tua mão escolher, não fique com medo do difícil, não. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar a palavra dele e você vai sair vitorioso. E a última frase profética que eu quero colocar sobre a tua vida: quem tem promessa não quer ser senhor, mas quer ser servo. Quem tem promessa serve, não quer ser servido. Quem tem promessa serve, não quer ser servido. Quem tem promessa lava os pés dos discípulos. Quem tem promessa pega a toalha, joga nos ombros, pega uma bacia, coloca água fresca, tira os sapatos dos discípulos e diz: vem, eu vou lavar os vossos pés. E aí de repente surge um discípulo e diz assim: não, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor me lavará os pés. Ele diz: se eu não lavar os vossos pés, não tendes parte comigo. Ah, Senhor, então, peraí, não lava só os pés não, mas lava o corpo. Folgado, né? Lava o corpo todo. Ele falou assim: não, não precisa. O corpo todo está limpo, mas os pés estão empoeirados. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha uma promessa. Ele morreria na cruz do Calvário, mas a promessa era que o Espírito Santo de Deus iria levantá-lo ao terceiro dia. Ele iria ressuscitar, ele iria subir ao céu. E a palavra de Deus diz lá em João 14, que ele iria para os céus, preparar morada, e nos deu essa promessa: vou para o meu Pai, e para onde eu for, vou preparar-vos lugar, para que onde esteja eu, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, meu amado, não se turbe, não se turbe e não se preocupe em querer ser servido. Sirva, porque quanto mais você servir, mais vai ser o seu galardão lá no céu, e mais Deus vai te reconhecer diante dos anjos. A palavra de Deus diz que Jesus falou: se vocês me reconhecerem diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Para com isso, não queira ser visto pelos homens, queira ser visto por Deus, porque Ele no seu secreto vai te recompensar, vai te abençoar. Sirva, abençoe outras pessoas, abençoe a casa de Deus, abençoe sua própria casa, mas saiba, a promessa de Deus segue aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para ser servo. É o maior título de um crente na face da terra. Não é apóstolo, não é bispo, não é profeta, não é pastor, não é levita, não é músico. É servo. 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 Quantos servos de Deus nós temos aqui hoje? Quem tem promessa de Deus não tem a preocupação em ser servido, tem a preocupação em servir. Quer servir, quer se doar, quer se gastar, quer favorecer os outros, quer favorecer as pessoas, quer fazer discípulos. Abraão era servo. Servo. Esta noite eu quero orar por mim e por você, porque quando a escolha estiver nas nossas mãos, a gente tem pelo menos 3 segredinhos aqui. Quem tem promessa não se move por aparência. Quem tem promessa não tem medo do difícil. E quem tem promessa não quer ser senhor, quer ser servo. Vamos ficar de pé. Oh, se você sente que Deus falou com você, fique de pé. E se você quiser vir até o altar, venha. Porque eu já estou aqui.
Vamos orar juntos. Se você diz assim: pastor, eu preciso tomar algumas decisões na minha vida, eu preciso da graça de Deus, vem até o altar. Se você se equivocou por causa de aparências, se você tomou decisões erradas na sua vida e hoje você quer começar algo novo, se você quer falar: Deus, eu quero mais coragem na minha vida, sai do seu lugar. Enquanto nós nos preparamos para adorar, vem aqui até o altar. Se você tem querido viver por aparência, ou até hoje você viveu por aparência, se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser se ajoelhar no teu lugar aí, se ajoelhe. Eu já estou aqui, meu amado irmão, e eu preciso muito da graça de Deus para tomar algumas decisões, e você também. Se você precisa tomar algumas decisões e você está meio indeciso, se você precisa fazer algumas escolhas e você está com medo, se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que escolher, se você não sabe o que decidir, meu amado, saia do teu lugar, vem aqui para o altar, vem aqui junto com a gente, enquanto a gente adore. O Espírito Santo de Deus já está aqui trabalhando, ministrando aos nossos corações. Ele quer falar com você, Ele já tem falado através da sua palavra, Ele já tem falado através das escrituras, mas é você, escolha adorá-lo, escolha se prostrar. Se você não vier aqui também não tem problema, mas levante as suas mãos em adoração. Vamos dar alguns minutos para o Senhor aqui, enquanto a gente se prepara para adorar. Vamos adorar. Levante as suas mãos de adorador, de servo, ou de quem não tem medo de entrar na presença do Senhor. Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar. Oh, aleluia. Oh, arikandarama shoderei elebai. Oh, aishenere gadaraba borebobo shonorobo. Oh, sherebai. Adore. Se tudo está difícil, cante, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Adore ao Senhor, levante suas mãos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa? Tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus, vence o mal. Vence o mal. Não morrerei. Cante, igreja. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Coloque a mão no seu coração. Você que está aqui à frente, você que está aí na igreja também, esta é uma palavra para você e para a sua casa. Tem coisas que estão aí nas suas mãos e você precisa escolher e tomar uma decisão. Mas eu quero te dizer algo, esta noite Deus quebrou todo o jugo de indecisão na sua vida em nome de Jesus. Você não vai viver essa atmosfera de medo, de insegurança, de doenças, de enfermidades, de indecisões. Você vai viver as promessas de Deus. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui à frente vieram até o altar porque a tua palavra falou com elas. Ó Pai amado, eu quero colocar esta palavra sobre a vida deles e de toda a igreja e de todos aqueles que nos ouvem pela internet, ó Pai, e pela web TV também. Coloca a tua palavra sobre a vida dessas pessoas, sobre a minha vida. Nós temos promessas, Senhor, e nós não nos movemos pelas aparências.
Nós temos ouvindo promessa, aí, batera? Senhor. Nós não temos medo daquilo que é mais difícil. Nós temos promessa, Senhor, e por isso nós não queremos ser senhores, nós queremos ser servos. ouvindo Quebra aí? agora toda a malignidade, Senhor. Coloca agora uma unção nova na vida de cada pessoa, na vida Tá de cada ouvindo aí, irmão, batera? na vida de cada Tá ouvindo aí, família. som? Pessoas que Tá ouvindo precisam aí? tomar decisões, precisam escolher a melhor forma, Pai amado, de resolver as coisas. Dá, Pai amado, Tá segurança. chegando certinho Dá aí? para elas ousadia. Dá Tá para chegando elas certinho? coragem. Dá para elas intrepidez para fazer da melhor forma possível. Quebra todo o jugo do diabo, quebra todo o jugo de Satanás, quebra todo o jugo das trevas, e que o poder da tua palavra traga cura hoje, traga libertação hoje, e traga uma forma sobrenatural do teu nome ser exaltado, do teu nome ser glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero convidar vocês todos, fiquem de pé agora, levante as suas duas mãos para o Senhor. Todos vocês que vieram aqui, levante as suas duas mãos. Eu quero que você repita comigo esta palavra que você já repetiu, mas para consolidar ela no teu coração. Duas mãos para os céus e diga assim comigo: eu tenho a promessa, por isso eu não andarei e não me moverei por aparências. Eu tenho as promessas, eu não tenho medo das coisas mais difíceis. Eu tenho as promessas. Eu não vou ser senhor de nada, mas eu vou ser servo, no nome de Jesus. Diga assim: eu tomo posse da palavra. Dá um aplauso ao nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Antes de você voltar para o seu lugar de sentar, dá um abraço em alguém ainda. Não terminou o culto ainda não.